Essa primeira parte, o que é importante a gente entender? Primeiro que é a oxigenoterapia, que é você fornecer uma concentração maior de oxigênio do que a gente tem no ambiente. A gente tem no ambiente 21%. Então, eu vou fornecer mais porque aquele 21% não está sendo suficiente. E está aumentando o trabalho respiratório daquele paciente por algum problema que ele tenha. E está forçando o coração dele, porque o coração se força mais quando o suprimento de oxigênio não está sendo suficiente. Então, eu vou ofertar uma concentração maior para diminuir esse trabalho respiratório do paciente. A gente sabe que o transporte de oxigênio no nosso corpo, ele depende de muitos fatores, da questão do metabólica, da concentração da hemoglobina, porque é a hemoglobina que transporta o oxigênio, ao mesmo tempo do débito cardíaco, porque eu preciso da minha circulação sanguínea adequada para chegar oxigênio em todo o meu corpo. E a questão da concentração de oxigênio no sangue arterial, né? Que é o sangue que vai levar, o sangue oxigenado que vai levar oxigênio para o corpo todo. O que é hipóxia e o que é hipoxemia. A hipoxemia, ela é a diminuição, a redução da pressão arterial do oxigênio. O oxigênio, o sangue arterial tem uma pressão. E a gente vê na gasometria, quando sai lá o resultado, você vê lá a questão da pressão arterial de O2. As manifestações de quando estamos tendo uma hipoxemia, o paciente vai ter alteração no estado mental, né? Ele vai ficar agitado, desorientado, confuso, letárgico. Vai ter alteração também, alteração na pressão arterial, vai ter alteração no ritmo cardíaco. Tem alteração porque não tá tendo O2 em determinada área, e o seu corpo vai se forçar para mandar mais sangue, porque ele vai entender que é a falta do sangue oxigenado naquela parte. Então, vai ter uma alteração em tudo. E a questão da cianose central. É muito importante relacionar a hipoxemia com essa cianose central. Aí a gente vai para a hipóxia. Já na hipóxia, é a diminuição do suprimento de oxigênio nos tecidos e nas células. Nos tecidos e nas células não tá entrando oxigênio, não tá chegando oxigênio. E pode ser fatal, né? Então, a gente tem os tipos de hipóxia. Tem a hipóxia hipoxêmica, que é relacionada à difusão do oxigênio, né? Aquela passagem no processo de hematose e tudo. A passagem do oxigênio, ocorreu algo que dificultou ali, então é uma alteração na difusão do oxigênio para os tecidos. Não está passando o oxigênio para os tecidos. Então, pode ser muitas questões respiratórias. Pode ser por conta de hipoventilação, também a altitude elevada que influencia muito na sua respiração. Pode ser uma embolia pulmonar, telectasia, várias causas, principalmente voltadas para a respiração, né? Já circulatório, o nome já diz, é relacionado à circulação capilar, à circulação inadequada. Então, você já imagina tudo que envolve circulação, questão vascular, questão cardíaca, pode causar uma hipóxia circulatória. Então, a hipóxia circulatória, como é que eu vou tratar? Eu vou ter que descobrir o que é que está causando essa minha hipóxia, o problema que está causando. É uma obstrução, então eu tenho que resolver essa obstrução para poder resolver minha hipóxia. Já a hipóxia anêmica, o que é que a gente lembra da anemia, né? Quando a gente lembra de anemia, lembra da hemoglobina. O que é que a hemoglobina faz? Transporta o oxigênio no sangue, né? Então, quando eu tenho uma redução na concentração dessa hemoglobina, eu não vou levar o oxigênio suficiente para os meus tecidos, para as minhas células. Então, aí causa essa hipóxia. Nós temos a histotóxica, que isso vem de tecido, tóxica, que é tóxico, então envolve substâncias tóxicas, que elas vão interferir na capacidade do tecido de utilizar o oxigênio. Ela vai atrapalhar ali, o tecido não vai conseguir pegar esse oxigênio para ele, não. Aí, a gente tem que também lembrar que quando vai ofertar oxigênio para aquele paciente, oxigênio suplementar para aquele paciente, eu tenho que estar monitorando. Porque como é que eu vou saber se vai ser necessário? Primeiro, eu tenho que saber se é necessário essa oxigenoterapia e se está funcionando.
ou se está piorando. Então, eu tenho que estar monitorando esse paciente, com certeza. Aí, lembrar que o oxigênio é um medicamento, que tem uma dose certa, que se ultrapassar isso, pode matar o paciente, pode até matar o paciente. Porque existe a toxicidade por oxigênio, que aí, como complicação, é edema pulmonar, ou seja, muito líquido, enche de líquido naquele pulmão. Aí pode o paciente apresentar atelectasia, que a atelectasia é como se fosse, porque a gente sabe que o nosso pulmão é como se fosse um saco, né? Então, ele colaba, ele gruda em algumas regiões, ele gruda um lado com o outro, atrapalha totalmente a oxigenação. É importante nessa parte relembrar isso, né? A gente lembra também do suporte respiratório, que a gente tem os sistemas de baixo fluxo, de alto fluxo. Qual a diferença do sistema de baixo fluxo e de alto fluxo? É porque de baixo fluxo eu forneço um fluxo menor de oxigênio por minuto. Não está relacionado à concentração de oxigênio, mas sim ao fluxo dele. Então, dos sistemas de baixo fluxo, a gente tem a cânula, o catéter nasal, que fornece de 24% a 44% de oxigênio, que é 1 a 6 litros por minuto. Nós vamos ter as máscaras simples, a não reinalante e a de reinalação parcial. A não reinalante é a que fornece maior litragem de oxigênio, né, que é de 10 a 15 litros. Qual a desvantagem, por exemplo, do catéter nasal? Né? Eu vou perder muito oxigênio. Eu vou perder oxigênio para o ambiente, porque ficar ali exposto, além do risco de ressecar a mucosa nasal, de causar ferimentos e tudo por conta do ressecamento dessa mucosa. Os sistemas de alto fluxo mais conhecido, mais utilizado é a máscara de Venturi, né? Que eu vou ter porcentagens de oxigênio variáveis, depende do que eu for ofertar, eu coloco lá os filtros e tudo, eu preparo já para aquela quantidade, né? Eu forneço fluxos variáveis, né? De 4 a 6 ou de 6 a 8. Mas eu consigo fornecer com a máscara de Venturi um fluxo constante de ambiente de oxigênio. Eu escolho aquele fluxo e vai ser constante, vai ser aquele. Eu consigo fornecer com a máscara de Venturi um fluxo constante de ambiente de oxigênio. Eu escolho aquele fluxo e vai ser constante, vai ser aquele.